Olá a todos, bem-vindo ao nosso encontro de negócios do canal Way Business Channel. Estamos aqui hoje com um grande amigo, que a gente se conhece há mais de 30 anos, é o nosso Luciano De Biasi, da De Biasi Auditoria, da qual a gente tem um relacionamento muito grande, da época do Arthur De Biasi. Então é um grande prazer tê-lo aqui conosco e hoje nós vamos falar colocar em pauta um tema muito importante sobre ética, responsabilidade das auditorias. Porque a De Biasi é uma das auditorias mais comprometidas, bastante conhecida aqui no nosso país e tem um posicionamento ético muito importante. Luciano, que bom tê-lo aqui conosco, eu fico muito feliz, né? São mais de 3 décadas de relacionamento, nós ainda andávamos de bermuda praticamente. Bom, Paulo, agradeço o convite da Way, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, esses 30 anos de parceria nos trouxeram bons resultados mútuos, e como sócio da De Biasi, eu acho importante trazer para os empresários os benefícios da auditoria independente, que vão além simplesmente da revisão da contabilidade, mas sim um resultado de transparência e governança que pode ajudá-lo nos negócios. É verdade, eu acompanho essa história há muitos anos, a repercussão do trabalho de Biasi tem uma outra conotação e vai por aí afora, mas, Luciano, puxando muito a questão de responsabilidade, de ética, né? Principalmente o que a gente está vendo neste momento nas redes sociais internacionais, sem citar nomes, né? As empresas de auditoria têm de garantir, acima de tudo, transparência e conformidade. Os auditores podem falhar, isso é o ser humano. Mas como uma empresa de auditoria pode se blindar contra erros, assegurar o trabalho de forma independente? Veja, Paulo, o que acontece hoje é que a mídia sempre destaca aquilo que é ruim, né? Claro, né? Então, pensa quantas milhares de empresas são auditadas no Brasil e alguns poucos casos acontecem de erro de mídia. A auditoria independente, ela trabalha por amostragem. Então, ela não é exatamente uma blindagem contra erros. Mas muito do que acontece, que a gente fala na auditoria, que aparece, é porque os controles das instituições que controlam a auditoria estão mais fortes hoje em dia. Houve uma evolução muito grande no Brasil. Os ERPs, tudo isso. Exatamente, né? até pela CVM, pelo Isso. Conselho Federal de Contabilidade, nos procedimentos que as auditorias têm que adotar. Então, o auditor, uma auditoria independente, ele é obrigado a ter 40 horas de treinamento por ano, ele é obrigado a fazer auditoria dos pares. O que é isso? Nós somos obrigados a ter a cada 4 anos uma empresa nos auditando, uma outra empresa de auditoria. Ah, é? Isso assegura a É a qualidade. auditoria da auditoria da auditoria. Exatamente. E essa empresa que nos audita, ela também é auditada pelo Conselho. E assim por diante. E assim por diante. Então, a qualidade está, primeiro, né, a qualidade técnica dos profissionais contratados, treinamento, também a tecnologia ajuda bastante e existe um monitoramento muito forte com as empresas. Então, a qualidade dos trabalhos de auditoria melhorou muito nos últimos anos. Isso é importante, porque realmente é uma questão de credibilidade. Mas também tem estratégia, né? Quer dizer, a auditoria nas empresas, ela pode ser um diferencial competitivo. Sim. Algumas delas são obrigadas a isso. Isso. Outras, de certa forma, têm, vamos chamar assim, de manobras estratégicas de gestão e, obviamente, saem fora. Mas quais são os principais benefícios para as empresas que não têm a obrigação de ter auditoria, especialmente por questões da governança? Quer dizer, quem é obrigado a se reportar, ótimo ter de fazer. Mas empresas que não têm essa obrigação, mas, por outro lado, buscam maior credibilidade nessa interatividade com seus fornecedores, com seus clientes, quais são as vantagens? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, Paulo, porque muitas empresas médias entendem que a auditoria são para empresas grandes ou capital aberto. Isso depende muito do estágio que a empresa está e dos objetivos da alta administração. Veja bem, eu acompanho casos, né, mais de um caso, vários casos, de empresas familiares ou empresas médias que adotaram uma política de governança e contrataram as auditorias para atingir objetivos
como, por exemplo, sucessão familiar, como busca de investidores, né? Então, captação de recursos. Eu conheço um caso muito emblemático, era uma empresa familiar com uma governança não muito rígida, que ao longo de 2, 3 anos, essa empresa fez um trabalho e conseguiu ganhar um fundo de investimento que poderia alavancar os negócios das empresas. Ok. Então, os benefícios vão desde que se estruturar, uma questão de sucessão, né? São, às vezes, empresas familiares na segunda ou terceira geração, isso é importante. Também na busca de investimentos para crescimento, ou seja, você tem uma auditoria e uma governança em que você permite o quê? Transparência nos números, né? E, por fim, até internamente em tomadas de decisões. Você ter um número, uma contabilidade confiável, permite você o quê? Confiar naqueles números e tomar a melhor decisão de investimento, corte, expansão. Então, a auditoria vai dar base para que o empresário possa atingir os objetivos no estágio que a empresa se encontra e o objetivo que ele quer chegar. Então, é muito positivo um trabalho. Quer dizer, não só em fusões e aquisições, não só em fusões, mas em investidores, em captação de recursos, até perante instituições financeiras, ou, inclusive, a intersecção com clientes de negócio para que ele mostre que tem toda uma regularidade. A gente fala que uma empresa auditada, um balanço auditado com relatório de auditoria independente, dá uma mensagem aos stakeholders, tanto para investidor como para bancos. Muitas vezes as empresas conseguem captação, uma taxa menor, por ter um balanço auditado com mais confiabilidade. Lembrando que o relatório de auditoria independente tem fé pública. Então, o auditor responde conjuntamente, claro, né, com o cuidado das empresas. E só por uma questão de curiosidade, sim, dentro do universo da DeBiase, quantas empresas têm obrigação de serem auditadas e quantas não têm e o fazem, em termos de percentual? Olha, no nosso perfil de clientes de auditoria, as empresas que são obrigadas a ser auditadas são empresas reguladas, tá? Tá. Então, vamos falar assim, 10% hoje, 15% são obrigadas a ser auditadas. O resto é a alternativa... vamos falar, não só empresas reguladas, como empresas de grande porte. Então, vamos falar de um pouco mais, 20% a 25%, você falar de empresas de grande porte. Então, que são empresas de grande porte, que faturam mais de 300 milhões no ano, com um ativo acima de 240 milhões. E empresas reguladas, por exemplo, empresas reguladas pela ANS é um exemplo. E as demais empresas, elas não são obrigadas, mas elas optam por uma auditoria. Olha aí que interessante. Muitas vezes porque um grupo multinacional exige e dá abertura de contratação de uma empresa local, ou porque realmente é nesse processo que eu falei de crescimento de governança. Uma empresa familiar, uma empresa menor, tem uma política de governança bem avançada, ou quer ter, e nos chama para ajudá-los. Né? Tá vendo como é interessante isso? Muito, quer dizer, muito. Há uma disponibilidade... Né? Exatamente. Para você ter uma ideia, é muito positivo a mudança que a gente teve nos últimos 10 anos em governança no Brasil. As empresas médias e familiares se atentaram da importância. Quando eu comecei a carreira, alguns 30 anos atrás, as empresas são muito preocupadas em reduzir impostos. Então, havia, às vezes, alguma manipulação na contabilidade. Eu não quero reduzir imposto, quero pagar menos imposto de renda. Hoje, não. Um balanço, as empresas que têm, a maioria delas é assim, na questão ética, né, consciência, que entende que a contabilidade é um aliado. E quanto melhor estiver o balanço dela, mais facilidade ela tem para os negócios. Disposição, né? Exatamente. De credibilidade. Exatamente. Agora, algumas auditorias são criticadas, isso a gente sabe, está vendo todo dia aí, né? São criticadas por serem coniventes com algumas irregularidades, seja por pressão dos clientes ou por falhas internas. Como evitar que isso aconteça e que a auditoria cumpra seu papel de fiscalizadora imparcial? Porque isso é um processo de gestão, haja vista redes muito famosas que apresentavam balanços maravilhosos, atrativos, e por debaixo dos tapetes ou atrás dos móveis, na verdade, a realidade é outra. E aí, como é que fica? Nem todo erro contábil é uma questão de pressão e independência. Pode ser um erro mesmo, de avaliação. Porque o auditor tem a questão do julgamento. Mas o que eu falo, que as auditorias, né, geralmente, uma exigência do próprio conselho, é que a gente tem uma independência em relação à empresa. Então, uma relação de independência, ou seja, a gente tem que ser neutro. Por mais que a gente atue naquela empresa, a gente não pode se deixar de levar para uma relação de amizade, uma proximidade com o auditado.
Uma outra coisa importante que às vezes não se fala é a empresa de auditoria não depender financeiramente daquele cliente. Então elas ficam preocupadas, E vou não perder perder esse a conta. cliente e não perder a conta É. porque eu dependo financeiramente daquele cliente. Isso é um risco tão grande que é monitorado pelo conselho. E também a gente fala que uma rotatividade de auditoria, né? Então, algumas empresas, elas têm de 3 a 3 anos, ou 5 a 5 anos, elas fazem uma rotatividade para evitar casos ali de uma certa, vou falar, intimidade, né? De relacionamento que possa ali ter um viés de julgamento. Então, isso é muito criterioso, né? Então, as auditorias, elas preservam essa distância segura para evitar que as suas opiniões sejam enviesadas, né? Mas mesmo assim está fugindo da imparcialidade, né? E Tem, pode voltar depois de 3 anos, ela pode voltar. pode, dentro de um Ela rodízio, está aqui, vem o pode, próximo, depois ela volta. isso. E tem alguns setores regulados que, ainda que seja a mesma auditoria, exige que se troque equipe de auditoria. Você tem uma, Sim, tá, entendeu? Não precisa claro. ser Para sair de vício. para sair de vício, mas pode voltar. Depois de 5, 6 anos, você teve um rodízio, isso não impede de voltar. O importante é manter a independência, né? Tá, mas não tem como assegurar que será imparcial. Essa é a verdade. Olha, Porque o cliente vai chegar no... Está acontecendo em alguns casos, tá bom? sim, Você sabe, todo mundo sei, sabe, está na mídia. sei. Aí o que acontece? O cliente diz, olha, eu estou nessa situação, mas precisamos publicar isso aqui. E a auditoria nem sempre está imparcial. Isso compromete, de certa forma, a imagem de todo mundo. Sim, Né? sim, mas Paulo, veja só, são casos mais raros, São casos porque raros. a penalidade é pesada. O Claro. caso que você lembrou, tanto a empresa auditada como a empresa auditora foram penalizadas, inclusive o auditor independente na pessoa física. Né? Claro. Exatamente. Tem de ser destituído. Então, assim, é um risco muito grande chegar nesse tipo de situação. É lógico que em situações, muitas vezes, empresas menores, que não têm tanta visibilidade, isso pode acontecer. Tá? Mas, eu falo em nome da DeBiase, a gente nunca se curvou e foi o caso até de perder contratos, já aconteceu conosco. Né? O empresário fala, me ajuda aí. Só que depois de 6 meses a Polícia Federal estava no cliente. Por ainda bem que sem vocês. E a gente teve que denunciar, entendeu? Entendi. Então existe ali um cuidado muito grande, porque hoje, Paulo, os controles são muito maiores do que há 20 anos atrás. Então, a gente fala, esses casos que saem na mídia, né? Eu vejo muitas vezes, não é uma questão tanto de influência, pode ser, mas se a auditoria tiver uma carteira pulverizada, um rodízio, né, de auditores, isso é mais difícil de acontecer. Não existe bala de prata e não existe 100% de proteção, mas hoje é mais difícil de acontecer. Na verdade, nós mergulhamos aqui nesse universo da auditoria que tem muito sentido, muito propósito, não só pela obrigatoriedade, eventualmente, de algumas estruturas, mas justamente pela opção de nós demonstrarmos licitude, lastro, abertura suficiente para fortalecimento da credibilidade. Então, Luciano, grande prazer em ter você aqui conosco. Tá bom, 30 anos que a gente convive, cada vez mais estamos sempre juntos. Muito obrigado pela sua presença. E a vocês, nossos amigos que sempre nos acompanham no encontro de negócios do nosso canal WBC, sempre obrigado por estarem também atentos e acompanhando esses conteúdos. Até breve.